Amém. Vamos orar. Amém. Mas antes de orar, só queria dar uma pequena introdução. Nestes últimos dias tenho estado por assim dizer, a anotar uns apontamentos e a enviar algumas mensagens, podemos chamá-las devocionais, no grupo que temos do WhatsApp de pastores. Não é? Então propus-me voltar a uma história que todos nós conhecemos. Toda a gente conhece a história de Moisés, não é? Vamos voltar um bocadinho à escola dominical, ok? Vamos voltar a Moisés, mas não a história de Moisés em si, mas sim vamos abordar um bocadinho o livro de Êxodo, no qual relata parte da história de Moisés, mas vou centrar-me mais que nada a partir do capítulo 5 de Êxodo, que é quando, depois que Deus lhe aparece no capítulo 3 a Moisés e o comissiona para ser o libertador do povo, relata toda a interação que Moisés e Arão têm com o faraó, com o sistema de Egito, e relata nomeadamente as 10 pragas que assolaram o Egito, com o qual Deus quis manifestar-lhe ao faraó quem ele era e qual era a identidade daquele povo que estava em cativeiro. Então propus-me a ir escrevendo uma série, e nesta primeira exposição que vou tratar de abordar, ou seja, o título geral da série é quando Deus confronta o Egito que está no nosso interior. O problema do povo de Israel é como o problema da igreja. Ao fim e ao cabo, o povo de Israel guardava os seus preceitos, as suas festas, embora estivesse em cativeiro do faraó. O faraó permitia que eles assim fizessem e de alguma maneira iam levando a cabo as suas labores. Mas o problema foi que tanto tempo de estarem no Egito, começaram-se a acostumar e começaram a absorver certas e determinadas condicionantes da sociedade egípcia. Tal como a igreja está neste mundo. Jesus Cristo, quando ora, é concebida em João 17, a oração sacerdotal de Jesus Cristo, no qual ele especifica que ele iria ao Pai, iria deixar a igreja, iria deixar os seus discípulos, mas que eles não eram deste mundo, tal como ele não era desse mundo. E na oração dizia: eu peço-te, Senhor, que tu os guardes, Pai, que tu os guardes do mal. E que tu os santifiques. Eu vou a santificar-me, santifica-os na minha palavra, que a minha palavra é verdade. E acredito que Deus quer confrontar ídolos que de alguma maneira nós como igreja, como pessoa como igreja, porque a identidade de um é a igreja, é a identidade do todo, de alguma forma vamos-nos apegando muitas coisas deste sistema de Egito. Da mesma maneira que depois, posteriormente de Egito, depois o Império Babilónico, exatamente com o povo de Israel, que era um povo que tinha uma identidade, que tinha uma escolha, que era um povo, ao fim e ao cabo, que foi escolhido porque ele era insignificante. Por isso, da mesma maneira, Paulo relatava e ensina-nos a palavra de Deus, que Deus escolheu o vil e o menosprezado deste mundo, para envergonhar a sabedoria deste mundo. Assim que muitos de nós alcançamos graça e misericórdia de Deus, não por uma escolha nossa, mas sim porque Deus escolheu amar-nos. Deus escolheu alcançar-nos, tal como esse povo, que era um povo insignificante. Tu e eu éramos pessoas insignificantes, ao qual Deus quis vir dar significado. Durante esta exposição vou abordar nesta primeira exposição as quatro primeiras pragas. Posteriormente, no outro domingo, abordarei as outras seguintes 3 pragas e finalizarei com as últimas 3 pragas, que depois finalizam com a última praga, que é a praga da morte dos primogênitos, onde se celebra a primeira Páscoa instituída, no qual a sangue era por sinal, no qual simboliza o apontar para Jesus, o Cordeiro Redentor, o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Essa é a simbologia, a redenção final, a liberdade final de todos aqueles que nele creem. Mas nesta primeira parte vamos abordar aquilo que Deus quer confrontar e quer separar. E também Deus quer advertir-nos e quer dirigir-nos. E Deus quer julgar também, quer redimir. O julgamento de Deus não vem como um juiz para emitir um castigo, mas sim vem julgar para redimir e para libertar. Ele julga com o propósito de redimir e
libertar. Há um contexto no qual esta escritura se enquadra e esse contexto do livro de Êxodo apresenta que havia um povo, que era esse povo escolhido e insignificante, que durante já bastantes anos estava debaixo da opressão do faraó. Estava num território que não era o seu próprio, estava submetido a um sistema que não era o seu, e nesse sistema não se reconhecia Deus. Hoje em dia fala-se muito de Deus no sistema que concebemos como social, político, económico e até mesmo religioso. Fala-se muito acerca de Deus. Mas ao fim e ao cabo não há um reconhecimento de Deus. Não se reconhece a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que governa, o Deus que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não é reconhecido. E muitos continuam a recusar-se a obedecer à voz de Deus, tal como o próprio Faraó não quis obedecer. Quando Moisés é comissionado, está escrito em Êxodo 5, capítulo 5, verso 1, e Deus de antemão avisou a Moisés que iria existir resistência de parte do faraó. O propósito era que Deus diz, a mensagem era simples, era: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Em muitas versões bíblicas há aqui três palavras que vão ecoar sempre. É celebrar festa no deserto, deixa ir o meu povo livre para que me sirva no deserto, deixa ir o meu povo livre para que me adore no deserto. O propósito de Deus é que Ele quer que nós os sirvamos livres. Mas não no meio de uma sociedade simplesmente que está corrompida, decadente, senão provavelmente num deserto. E um deserto é um lugar inóspito, mas é o lugar onde nós nos podemos encontrar com Deus, onde nós podemos ver qual é a grandeza, a magnificência e o esplendor de Deus. E também aí servir-lhe. Porque adoração e serviço, exatamente, ao fim e ao cabo, terminam por ser a mesma coisa. Porque a adoração é uma forma de servir a Deus. Amém? É uma forma de celebrar-lhe. E o faraó dizia-lhe, mas quem é Deus para que eu o ouça? Ou seja, não só resistia, senão que ele punha em causa a existência de Deus. E assim há muitos que hoje em dia ainda põem em causa a existência de Deus. E há muitos que estão em ministérios e que provavelmente às vezes acudem às igrejas de forma social ou de forma habitual. Mas, no entanto, muitas das vezes põem em questão a própria existência de Deus. Mas o faraó punha em questão essa existência porque, de acordo a ele próprio, ele era Deus. O faraó era o Deus de Egito. Entre toda a demais mitologia. Quem é o Deus cuja voz eu posso ouvir ou eu ouvirei, dizia o faraó. Quem é? Quem é ele para que me fale? É uma pergunta que não só revela a resistência, mas também revela uma profunda ignorância e um profundo egocentrismo. Mas temos que recordar-nos o que era o Egito. O Egito era uma cultura rica. Era uma cultura que nesse então manifestava o seu poder através da agricultura que foi desenvolvendo, através da irrigação do rio Nilo, através de estruturas políticas, religiosas, poder militar. Havia uma religião organizada, havia todo o tipo de mitologia, havia um Deus para cada coisa, Deus da fertilidade, Deus das culturas, havia um Deus para cada coisa, o Deus do próprio rio Nilo, que culminava em que o faraó era a epítome dos deuses. Como hoje em dia, vivemos numa sociedade em que tudo aparentemente está muito organizado, uma sociedade que ao fim e ao cabo quer ter uma aparência de grandiosidade, de grandeza, de evolução, de progresso. Muitas estruturas políticas, sociais, económicas, muitas novas ideias, muitas transformações, muitas coisas geniais. Mas por trás de tudo isto, tal como por trás do Egito havia um grave pecado que era a idolatria, havia um sistema de escravidão e hoje baixa a premissa que todos são livres, existe para mim o maior tempo de escravidão de todos os tempos até ao dia de hoje. Porque não há maior escravo aquele que é escravo, mas no entanto pensa que é livre. Tal como naquele então o orgulho, hoje em dia o orgulho é predominante no sistema no qual vivemos. Hoje em dia é predominante a exploração do nosso próximo, em vez do serviço ao próximo. Hoje em dia vemos outra vez mais em como a violência se propaga, tal como naquele então também. E sobre todas as coisas, aquilo que ancora todo esse sistema é criar falsa esperança e falsa segurança. O Egito
parecia forte por fora, mas estava corroído por dentro. Esta estrutura na qual nós vivemos, social, política, económica, religiosa, parece ser algo grandioso e algo muito forte. Falam-se de impérios, de países importantes, como naquela altura. Mas, no entanto, colapsa, corrompe, destrói-se, contamina a cada dia. As falsas seguranças. Mas não bastava com que Israel pudesse sair da terra do Egito. Fazia falta que o Egito saísse do coração de Israel. Não basta só com sermos salvos e alcançados pela sangue de Cristo, é necessário que depois de salvos, por meio da graça de Deus, através da fé, possamos retirar todo o Egito que existe no nosso coração. Porque às vezes, como no Egito, continuamos a ter uma mentalidade de escravos. Às vezes, como no Egito, continuamos a depender das estruturas deste sistema. Às vezes, continuamos a ser influenciados pela idolatria, pela egolatria. Às vezes, continuamos a ter uma ausência de identidade. E às vezes, continuamos também a ter a incapacidade de confiar plenamente em Deus. Isto é uma mensagem atual. A mesma mensagem de Moisés para o Faraó é atual hoje para ti e para mim. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, quero agradecer-te o privilégio que nos dás, meu Deus, de comer do teu corpo, da tua palavra. O verbo feito carne que habitaste no meio de nós, que manifestaste a tua graça e continuas a manifestar a tua graça, o teu esplendor e a tua glória. Pai, no nome de Jesus Cristo, a tua palavra vem para confrontar-nos, para libertar-nos, Senhor, para purificar-nos, santificar-nos, tal como tu fizeste já na cruz do Calvário, aí derramaste a sangue, Senhor, nos justificaste, nos limpaste, nos abriste e inauguraste um caminho novo ao Pai. Por isso, nesta manhã pedimos-te, Espírito Santo, que tu venhas encontrar lugar nos nossos corações e venhas fazer a tua obra preciosa, Senhor. Venhas santificar-nos e venhas revelar-nos a Cristo este crucificado. Loucura para todos aqueles nos quais se perdem, mas poder e salvação para todos aqueles que nele creem. Nós escolhemos crer em ti, Pai. Abençoa a tua palavra, todas as pessoas que nos possam ouvir, Senhor. E onde quer que a tua palavra seja hoje, Senhor, exposta, pregada, Senhor, sabemos que ela vai voltar para ti com frutos apacíveis e agradáveis. No nome de Jesus te peço. Amém. A questão central desta mensagem não é realmente saber quais foram as pragas. Não. Ou provavelmente o cerne mais nuclear da questão. O que é que estas pragas revelam acerca do estado do nosso coração? O que é que elas manifestam? Gostaria o final desta mensagem é que Deus termina na praga das moscas, termina por distinguir perfeitamente Egito de Gosén. Gosén era nada mais, nada menos que a terra que o faraó tinha dado a José. Gosén era nada mais, nada menos, não há uma tradução literal, há uma epitimologia da palavra Gosén, quer em hebreu, quer também no dialecto egípcio, quer também na língua mais predominante neste mundo, ao fim e ao cabo, termina por ser o inglês. E significava que era, no Egito, significava que era uma terra firme, ou um monte de terra. Nomeadamente, na epitimologia da língua hebraica, significava que era a terra de conforto, terra de proteção, terra fértil. E no inglês, exatamente tem essa mesma aplicação do hebraico. Terra de conforto, terra de proteção. E Deus termina por proteger o seu povo da praga das moscas. Para exatamente mostrar-nos que há uma grande distinção entre o Egito, o sistema, e ainda que estando no sistema do Egito, Gosén, que era uma terra dos egípcios, estava totalmente protegida, não por ser uma terra com um nome, mas por ser a terra que tinha sido dada ao povo de Israel. O amor de Deus por ti e por mim, que nos traz o conforto, que traz a proteção. Vamos abordar as 4 pragas. A primeira praga é a água do Nilo que é transformada. Alguém se recorda? Foi transformada em vinho? Em sangue, está bom. É vermelho. É vermelho, mas também há vinho verde. A segunda praga foi quando houve alguma coisa que nomeadamente habita nas águas e nos rios. As rãs. Não me sai as rãs, faz favor. A praga das rãs. E a seguir vem outra praga que é dos
A dos piolhos, percevejos, mosquitos, algo insignificante, algo pequeno, que vem do pó da terra, algo que é pisado pelos seres humanos todos os dias. E a quarta praga que abordaremos nesta manhã, Deus permitindo-me o tempo, e penso que consegui lá ir, é a do enxame de moscas. As moscas. As moscas, que é a simbologia espiritual de Belzebu, o príncipe dos ares, o príncipe das moscas, que exemplifica a contaminação, a decomposição e tudo aquilo que é corrupto. E o título desta mensagem é uma pergunta: até quando o Egito continuará dentro de nós? Até quando? Jesus Cristo muitas das vezes perguntou: até quando vos suportarei? Até quando? Até quando? Até quando suportarei a vossa incredulidade? Até quando suportarei uma e outra vez mais a vossa falta de confiança em mim? Até quando escolheis confiar na vossa autossuficiência em vez de em mim mesmo? E Deus vem confrontar as fontes. Essa primeira fonte, que era a fonte da água. O objetivo é que nós, durante esta mensagem, possamos começar por reconhecer nas nossas vidas onde é que nós invertemos as nossas prioridades. Ou onde é que ao melhor permitimos divisões no nosso coração. Onde é que o melhor as provações que às vezes nos venham levam-nos a tomar confiança em falsas seguranças, em falsas esperanças. Ou mesmo até a nossa convivência no mundo onde estamos nos leva, ao contrário de influenciar este mundo, sermos absorvidos por este mesmo mundo. Ou melhor também, em muitos, onde é que na realidade há uma falta de definição, uma falta de afirmação, ou, por assim dizer, de identidade. Ou melhor também, onde é que a nossa identidade, na realidade, tão minada, pode chegar a necessitar ser restaurada. Ou ainda, onde é que o propósito de glorificar a Deus e sermos ferramentas suas, conforme Paulo dizia que a criação está expectante, à espera que se manifestem os filhos de Deus. A criação espera, anseia que os filhos de Deus se manifestem. Significa que os filhos de Deus possam alcançar as almas, não por os seus meios, mas pela graça de Deus e manifestar a sua salvação. Como introdução, gostava de utilizar algo muito simples. Todos nós conhecemos, hoje em dia já não precisamos de uma bússola física, porque todos os telemóveis, quase todos, penso eu, têm uma bússola, é ou não é? Mas agora imagina-te que uma pessoa agarra numa bússola e coloca-a sobre a mesa. Mas ao lado dessa mesa havia um objeto metálico, e o objeto metálico interfere no ímã da bússola, estava em cima dessa mesa. E a bússola parecia que estava a funcionar e estava a apontar o norte. Apontava ao norte. Havia uma direção na bússola que era aparente ao norte. Mas na realidade, essa bússola apontava para um norte errado. Amém? Apontava para um norte errado. Muitas das vezes na nossa vida a nossa bússola aponta para um norte que é errado. Porque há coisas que estão ao pé de nós que levam a com que o compasso metálico, o ímã da bússola, perca o norte. O problema não era a bússola. O problema era a influência daquela peça de metal que também estava em cima da mesa e que estava próxima da bússola e fazia com que a bússola apontasse para um lugar errado. E muitas das vezes estamos assim. Muitas vezes no nosso meio ainda nos movemos, ainda cantamos no culto, ainda queremos servir, ainda vimos aos cultos ou tratamos de os frequentar, mas muitas das vezes no nosso interior o compasso da bússola está sem norte, perdeu-se a direção, perdeu-se o propósito. Muitas das vezes as pessoas não abandonam a Deus por completo. Apenas a única coisa que faz é permitir que haja forças que se aproximem demasiado do coração, demasiado dos princípios, demasiado da fé. E essas forças podem ser, vou ocultar algumas, por exemplo, a ambição. A palavra de Deus diz que se alguma coisa boa é desejar obispado, episcopado, diz a palavra de Deus, não é? Mas depois a seguir começa a dar os requisitos mínimos para que possamos estar em obispado, para que possamos servir-lhe a Deus. Mas muitas das vezes a ambição desmesurada faz-nos perder o norte.
Outras coisas que nos fazem perder o norte, às vezes, é os receios e os medos. Outras coisas que nos fazem perder o norte, e cada vez mais hoje em dia isso torna-se uma realidade absoluta, é o desejo imperativo de sermos aprovados, de sermos afirmados e reconhecidos pelos outros. Outra das coisas é, por exemplo, o excesso de trabalho. Há pessoas que pensam que através do trabalho isso é aquilo que os vai afirmar. E isso faz-nos perder o norte. Outra das vezes são pessoas que teimam em estabelecer relacionamentos que são equivocados, que são tóxicos. Diz-me com quem andas e eu direi de quem tu és. Outras coisas que nos podem afastar do norte, do propósito, da direção, são também os ressentimentos que deixamos alojar no nosso coração. As raízes da amargura, segundo o autor da Epístola de Hebreus, que brotam e que nos contaminam. Outra das coisas que nos afasta do propósito e da direção de Deus, da bússola, do norte correto, muitas das vezes é o conforto, porque toda a gente gosta de... Enfim, é lícito que de alguma maneira, como estamos aqui, temos umas cadeiras confortáveis, temos até um ar-condicionado, temos um bom set de iluminação, graças a Deus temos instrumentos. Tudo isto gera algum conforto no nosso cultuar a Deus. Mas cuidado, porque esse conforto também pode afastar-nos do propósito e da direção. Outra coisa que também é lícita e todos nós nos gostamos de... Não gostas de distrair-te? Não, provavelmente não, sou só eu. Alguns não gostam de ver o futebol. É uma distração. Às vezes as distrações roubam-nos do propósito e da direção. E uma das coisas que acontece a todo o ser humano é a necessidade de controle. Todos nós queremos... Ademais, no nosso meio utiliza-se muito aquele dito: então e tal, como é que estão as coisas e tal? Está tudo controlado. Tudo sob controle. E quando tudo está sob o controle humano, significa que está fora, ou Deus permite que então saia fora do seu controle, embora Ele não escatime nem um cabelo que caia da nossa cabeça, por mais pequeno que seja. Amém? Não te vou perguntar nesta manhã se ainda acreditas em Deus, poderia ser tão ousado e perguntar-te, mas provavelmente a pergunta é, como já foi numa mensagem anterior, onde é que estamos a ir? Ou melhor, o que é que dirige a tua vida? Jesus declarou contundentemente que não se pode servir a dois senhores. Tiago declara que um homem com o coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tem que haver uma definição. E muitas das vezes aquilo que acontece é que há corações que estão divididos. Há corações que tentam viver na proteção da promessa do Gosém, mas também ao mesmo tempo querem beneficiar das coisas de Egito. Há muitas pessoas que querem receber a promessa de Deus, mas não estão dispostos a abandonar hábitos nem dependências. E quando falo de hábitos e dependências, não estou a falar de nada que nós precisamos considerar, sei lá, o hábito de fumar, que mata, ou, por exemplo, o hábito de consumir estupefacientes, ou o hábito do jogo, que são coisas que destroem, por exemplo. Não falo de hábitos que às vezes são hábitos comuns que se podem ensenhorear das nossas vidas. Dependências, como por exemplo, uma coisa é usar o dinheiro como um bom servo, outra coisa é que o dinheiro seja o nosso servo, então dependemos sempre daquilo. Significa, provavelmente, há pessoas que se não tiverem uma nota de 5 euros ou uma moeda de 1 euro na bolsa ou um cartão de crédito, não sentem-se inseguras. Não sei se me estás a perceber. Há pessoas que vêm à igreja e querem a bênção de Deus, mas, no entanto, também querem continuar ligados às fontes, ao Nilo do Egito. E Deus, aquilo que Ele começa por fazer em Êxodo 7, capítulo 7, verso 14. A primeira coisa que Ele toca é exatamente na fonte. A fonte que irrigava os campos, produzia as culturas. Porque Deus quer tocar na fonte, porque antes que Ele possa transformar o destino das nossas vidas, Ele quer confrontar aquilo que ocupa o lugar central do nosso coração. E a primeira praga é nada mais, nada menos que a água transformada em sangue. Ou melhor, vamos dizer-lhes, é na realidade quando a fonte errada deixa de sustentar. Diz comigo, a fonte errada deixa de sustentar. É quando tu procuras na fonte, ou quando tu dependes de fontes erradas, vai chegar o momento em que ela vai deixar de sustentar. Disse o Senhor a Moisés, verso 14, o coração do faraó está obstinado e recusa deixar ir o meu povo. Vai ter com o faraó pela manhã e ele sairá
às águas. O faraó estava naquilo que lhe, de alguma maneira, produzia ao seu Estado a prosperidade. E isso vinha das águas. E então ele foi às águas, ia. E estarás à espera dele na beira do rio. Porque o faraó pela manhã ia à beira do rio. Porque o rio Nilo era sinónimo de fertilidade, era sinónimo de prosperidade, porque fazia com que houvesse, ao fim, peixes, etc., irrigava, permitia que houvesse culturas, permitiam que os animais tivessem pasto. Era, ao fim e ao cabo, uma grande... Era a base de sustento. E isso era aquilo que o Nilo... O Nilo não era somente um rio, senão que era a base de sustento. Era aquilo que dava a sobrevivência, dava a agricultura, dava o comércio, dava a riqueza, permitia navegar, que as coisas fossem trocadas, permitia aquilo que é considerado por ser, por assim dizer, a estabilidade e dava alguma segurança a Egito. E Deus diz-lhe a Moisés: e lhe dirás, o Senhor Deus dos Hebreus me enviou a ti para dizer-te, deixa ir, diz comigo, deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. E até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: não saberás que eu sou o Senhor, e com este bordão que tenho na mão ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal. Estás a ver? Vamos guardar esta ordem. Transforma-se em sangue, os peixes morrem, começa a cheirar mal, diz para a pessoa... Está ao teu lado, cuidado para que não cheires mal. E não é uma questão de colónia, e não é uma questão de higiene. Os egípcios terão nojo de beber desta água do rio. E disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão, toma o teu bordão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram, pois, Moisés e Arão como o Senhor lhes tinha ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista do faraó e dos seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra de Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também os mesmos com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração do faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Virou-se o faraó e foi para casa, nem ainda assim considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio, diz comigo, cavaram junto ao rio. A tendência de querer sempre o mesmo sistema. Cavaram junto ao rio para encontrar as águas de beber, pois as águas do rio não poderiam dar-lhes de beber. Assim se passaram 7 dias depois do que o Senhor feriu o rio. Deus manda Moisés ferir as águas com Arão. Assim o fazem. Os peixes morrem, significa o sustento termina. A água torna-se imprópria. A primeira praga confronta nas nossas vidas onde é que está a nossa confiança. Ou seja, o problema não é usar as coisas, o problema não é usar a irrigação dos rios. Não. O problema é colocar toda a nossa confiança, e isto é uma analogia, ou por assim dizer, uma alegoria, ao rio como uma alegoria. O problema não está no dinheiro. O problema está em como usamos o dinheiro. O problema está em que o dinheiro possa se tornar o nosso Deus e o nosso Senhor. Não sei se me faço entender. O problema é depender das coisas como elas sejam absolutas. O problema não é os fins, porque os fins jamais podem justificar os meios. O problema é como é que nós usamos os meios para alcançar um fim. Muitas coisas ocupam o lugar de Deus. E até podem continuar a parecer úteis. Por algum tempo podem ser úteis. Mas quando isso se torna o fundamento da nossa vida, passa a exercer domínio sobre o nosso coração. O que é que significa o Nilo? O Nilo significa aquelas coisas que nós, no nosso inconsciente e na nossa mente, chegamos a sussurrar a nós mesmos. Sem isto, não posso viver. Sem o meu filho não posso viver. Sem o meu marido não posso viver. Cuidado que, inclusivamente, os entes mais queridos podem tomar o lugar de Deus. Ai, sem o meu trabalho não posso viver. Ai, sem ser um bom profissional não posso viver. Ai, não posso viver sem esta pessoa. Ai, não posso viver se eu não tenho este título. Não posso viver.
Ai, se eu não tenho ministério, não há como estar. Ai, se eu não me sinto estável, não há como estar. Ai, se eu não desenvolvo este projeto, não há como estar. O que acontece é que o faraó foi encontrado exatamente aquilo que ele considerava a fonte. E muitas das vezes nós estamos ao pé dessa fonte. O lugar onde nós estamos, tal como o lugar onde estava o faraó, revela onde é que a nossa confiança está depositada. As nossas rotinas revelam realmente o que é a nossa fonte. Aquilo que procuramos primeiro quando nos vem subitamente uma crise pessoal, ou ministerial, ou familiar, aquilo que procuramos primeiro o que é o recurso, antes de procurar a Deus. Procuramos antes uma pessoa, preciso desta pessoa para me dar o conselho, ou procuramos orar para que Deus nos dê o conselho. Procuramos um contacto no YouTube ou uma pregação daquelas que nós queremos ouvir, ou procuramos na palavra de Deus? O que é que procuramos? Uma solução humana ou procuramos uma direção divina? Onde é que está colocada a nossa confiança? A questão não é rejeitar os meios que são lícitos e até são legítimos. A questão é saber o que é que ocupa o primeiro lugar no nosso coração. A seguir, o faraó mostra que a água transformou-se totalmente em sangue. Significa, muitas das vezes, aquilo que às vezes parece que é o sustento, como a água era o sustento, por assim dizer, gerava vida, passou a gerar morte. E muitas das vezes aquilo que acontece é que há coisas que geram em nós alguma expectância de vida e subitamente, porque estão colocadas no altar do nosso coração, passam a gerar não vida, mas morte. Muitas das vezes, quando a bênção ocupa o lugar de Deus, essa bênção começa a consumir-nos. Quando o trabalho que deveria servir para o Senhor, para a família, para o ministério, ocupa o lugar predominante, começa também a consumir-nos. Começa a destruir primordialmente a família. Porque quando a gente estamos muito atarefados, damos muito ênfase ao trabalho e damos muito pouco lugar à esposa e aos filhos. E então, isso, que ao fim e ao cabo providencia um meio que é lícito e é legítimo, começa a destruir o nosso seio familiar. Por exemplo, o dinheiro que na realidade devia providenciar para trazer uma estabilidade, às vezes torna-se epítome, não? E vamos fazer isto, e vamos poupar, e vamos... Causa medo, produz ansiedade. O relacionamento, às vezes, os relacionamentos com pessoas, com irmãos, com amigos, com esposa, com filhos, devem produzir estabilidade, devem produzir segurança, mas às vezes tornam-se tóxicos e produzem ansiedade e instabilidade. O ministério, como não? O ministério. Porque o ministério pode ser o maior Deus de todas as coisas. A congregação, a denominação, os eventos, a igreja, a reunião, pode se tornar num Deus. E o ministério, que tinha que ser uma plataforma para glorificar a Deus, muitas das vezes torna-se numa ferramenta de alimentar o ego. Em seguida vemos que os peixes morrem. Há sempre efeitos. Quando as nossas dependências são dependências em coisas e não em quem dá as coisas, traz sempre uma consequência. Quando a fonte está contaminada, tudo aquilo que depende da fonte fica contaminado. Se a nossa identidade está naquilo que fazemos, não naquilo que somos, toda a família, todas as pessoas com as quais nos relacionamos sofrem consequências. Quando a segurança pessoal e a paz tem que ser produzida por Deus, depende de algo externo, rapidamente todas as coisas podem mudar. Se o valor está em que eu tenho que ser reconhecido pelos demais, então a minha alma entra em crise quando ninguém me reconhece ou quando ninguém me dá uma palmada nas costas para dizer bem feito. Cuidado, por tudo isso são mensagens de Egito. É aquilo que alicerça o sistema deste mundo. O que é que fizeram no verso 24? Todos os egípcios foram cavar para onde? Para onde é que eles foram cavar? Ao pé do Nilo. O que é que isto mostra? Nós somos teimosos. Vou utilizar uma palavra, não sei se é
terco. Acho que terco utiliza-se em português, em espanhol utiliza-se muito, não é? Nós somos tercos. Somos tercos. Deus mostra-nos os caminhos, confronta-nos. E de repente aquilo que nós fazemos, às vezes sucede isso muito no ministério. No nosso meio, às vezes acontece isso muito. Deus permite que certas e determinadas coisas ocorram para tratar de santificar-nos, redirigir-nos, mas nós voltamos a utilizar as mesmas filosofias que não serviram anteriormente. Pensamos que agora porque sucedeu qualquer coisa, agora porque sucedeu um fogo, de repente, não vai ser que continuemos a fazer as coisas da mesma maneira que estavam a ser feitas antes. Não vai ser que continuamos a fazer as mesmas concessões, porque aquilo que vamos encontrar, quando cavarmos da mesma maneira, no mesmo sítio, aquilo que vamos encontrar vai ser sempre o mesmo resultado. Aquilo que aparentemente era vida, vai sempre manifestar-se, tarde ou cedo, como morte. Há duas referências bíblicas que todos nós conhecemos. Uma delas é Jeremias, quando a palavra de Deus mostra que ele diz: o meu povo fez duas maldades. A primeira coisa é deixaram-me a mim, que sou um manancial de águas vivas. E a seguir, cavaram cisternas rotas. E muitas das vezes aquilo que nós fazemos, utilizando os mesmos sistemas, não aprendendo da lição que Deus nos está a dar na vida, é continuarmos, passem uma expressão com toda a liberdade, na mesma lenga-lenga. Aplicamos a mesma filosofia anterior. Não funciona. Há um ditado popular que diz: muda-se os tempos, muda-se as vontades. Há outro exemplo bíblico que era o rico insensato. O rico insensato que prosperou e aquilo que ele fez foi fazer mais cisternas para guardar. E aquilo que aconteceu foi que o Senhor trouxe-lhe palavra e esta noite vem pedir a tua alma. Louco, disse-lhe a palavra de Deus. Tudo aquilo que tu guardaste, para quem é que será? E assemelha, pois assim é aquele que para si ajunta tesouros na terra, mas não é rico para com Deus. Cuidado com as nossas propriedades. A segurança daquelas pessoas que põem tudo em tesourar, em fazer, em acontecer, cuidado. Porque o emprego pode falhar. Uma crise económica pode cair e caem continuamente. Os recursos subitamente podem diminuir. As portas podem se fechar. Mas aquilo que vai sempre permanecer para sempre é Deus. A aprovação não significa que necessariamente... Enfim, quando estamos em provação, às vezes parece que as coisas, estamos numa prova, estamos numa situação de enfermidade, numa situação pessoal, familiar, profissional, e às vezes parece que não há solução. E às vezes aquilo que nós temos a tendência é termos o síndrome do abandono. Será que Deus me abandonou? Não, Deus não te abandonou. Abacuque aprendeu isso. Ele disse: ainda que não haja vacas na malhada, ainda que as olivas não... ainda assim, eu confiarei no Senhor. Significa, Deus é bom quando o rio produz vida e Deus continua a ser bom quando o rio não produz vida. Assim poderíamos dizer, mesmo que o rio se seque, Deus continua a ser a minha fonte. Jesus, ante o templo em Jerusalém, no último dia das grandes festas, ele vira-se levantando e exclamou: se alguém tem sede, diz comigo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E diz, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, a promessa é que Ele dá-nos água que sacia a nossa alma. E não só sacia, porque o objetivo não é que fiquemos saciados, satisfeitos, senão que Ele faz com que do nosso interior haja benefício para que outros possam beber. A primeira praga sempre toca aquilo do qual nós dependemos. E Deus vem tocar na nossa dependência. A segunda praga toca naquilo que nós permitimos. Ou melhor, para utilizar uma palavra, tudo aquilo que nós nos excedemos para além daquilo que é de bom senso. E é as rãs. As rãs. Para poupar-me, não vou ler a Escritura, peço que vocês a leiam. As rãs saíram do rio. Ok? As rãs saem do rio. Todas as coisas, diz comigo, todas as coisas têm o seu próprio lugar. Agora, quando as coisas saem de lugar, saem de tempo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me são convenientes. Por nenhuma, dizia Paulo, me deixo dominar. Aquilo que acontece aqui é que as rãs saíram-se do rio. Podem, muitas vezes saem. Às vezes há áreas que são mais úmidas e vemos que nos próprios jardins
Por exemplo, Costa Rica. Em Costa Rica há muita rã. Em Belize há muita rã. Onde há florestas tropicais úmidas, há muitas rãs. Isso é o seu habitat natural. Mas não é natural que ponhas a rã no quarto, na sala. Não é natural. Não é natural. E o que é que aconteceu? A palavra de Deus diz que elas entraram nas casas, diz comigo, nas casas, nos quartos, nas camas, nos fornos e na mesa das amassadeiras, e também entraram no palácio. Ou seja, uma rã que era enfim, não são muito grandes, algumas, os sapos são um bocadinho maiores, não era um animal muito grande, tornou-se algo pequeno, pode se tornar invasivo. Diz comigo, algo pequeno pode se tornar invasivo. Qual é que é a simbologia das rãs? É tudo aquilo que ultrapassa os limites. E um filho de Deus tem que ter limites, tem que ter ordem. Às vezes, as grandes quedas que acontecem nas nossas vidas, os grandes erros, as más decisões, os pecados, às vezes atrozes, vêm exatamente porque se ultrapassaram pequenos limites. Algumas prisões que temos no nosso coração começaram, às vezes, com uma pequena distração. Outras começaram através do entretenimento. Outras começaram através da ânsia do trabalho, por exemplo. Outras com as preocupações. Outras com algum desejo que até pode ser um desejo legítimo. Como o de servir, como o de ser missionário, como o de alcançar reconhecimento a nível do serviço na igreja e no ministério. São coisas legítimas. O problema é quando estas coisas legítimas ocupam os lugares e os espaços a que não lhe pertencem. As rãs saem de lugar e tudo tem que ter seu lugar. Deus é um Deus de ordem. O trabalho é bom, o descanso é bom, o entretenimento pode ser bom, a tecnologia também é útil. O problema, os relacionamentos também que temos são bons. Quando estes estão ancorados de acordo à conduta, uma conduta espiritual, onde não há, enfim, trocas que são, de alguma forma, ilícitas, ou trocas de favores, como aquilo que às vezes vemos nas televisões, etc. Mas tudo aquilo que sai do seu limite, sai do seu lugar, começa a dominar áreas da nossa vida. Cuidado com as rãs entrarem em casa. Em casa, na família. Em casa é o sinónimo. Quando entram em casa, entram na família. Sentirmos-nos, e é uma coisa que experimentamos, eu pessoalmente, esta é uma coisa que às vezes deixa reentrar, pois levo o excesso temperamental para casa, e isso influencia no ambiente familiar. O cônjuge, a esposa, o esposo sente, os filhos sentem, o temperamento, o mau caráter, as respostas. Quando levamos as preocupações, as quais não as colocamos nas mãos de Deus, tudo isso muda o ambiente familiar. Significa, fisicamente estamos em casa, mas a nossa cabeça está em todo lado, menos em casa. Todo lado, menos em casa. Diz que a seguir, estas rãs entraram nos quartos e nas camas. Podes ler para confirmar. Isso é o sinónimo das coisas pequenas que permitimos que entrem na nossa intimidade. Uma rã. Alguém tem uma rã destas para levantar? Levanta aí a tua rã. Esta é a maior rã que existe. Isto é uma grande rã. Vais para a cama e vais com a rã. Não é? A rã não saltou para a cama. Tu levas a rã para a cama. Estás com a rã na cama. Tu já não lês a Bíblia na rã. Rã Bíblia. Vais para a cama e estás com a tua esposa e estás a falar sobre o trabalho. É outra rã. Vais para a cama, para a intimidade e a ansiedade. O que é que será amanhã? Basta cada dia o seu próprio mal, amém? É que o mal da manhã virá. Amém? Está certo, não te preocupes, Deus é contigo, amém? Através da rã
vem o ranzoado todo. Esta é a porta das rãs. É uma rã, mas que é uma rã parideira. Redes sociais, algoritmos. Mais uma rã, mais outra rã, mais outra rã. E de repente uma mensagem. Quebra da bolsa, vai aumentar o gasóleo. Não sei... Ai, como é que a gente vai fazer? Vem a preocupação. Outra rã. Depois as mensagens que entram, como é que se chama? Notificações. Eu já nem sei apagar, desligar as notificações. Ou seja, às vezes tem que ser a minha mulher, que é um bocado mais destra neste eu peço aos meus filhos, desliga-me lá, porque é o Correio da Manhã, é a RTP1, é aquelas notícias, eu já não sei o que é que sai, o que é que entra. A rã. O corpo está deitado na cama, mas... Rãs. A seguir, onde é que elas entraram? Nos fornos e nas mesas de amassar o pão. Há um ditado que diz que o diabo amassa o pão. Isto tem a ver com o ventre. Paulo chamava-lhe o Deus do ventre. Já passaram 35 minutos, tenho que me atualizar. Que eu não quero passar dos 45 minutos, a ver se consigo terminar isto. Ok. A rã do ventre. Quem é que não comete excessos para o ventre? Entra. Ai, este churrasco. Ai, esta feijoada. Ai, este leitão. Ai, a rã. Mais uma rã, mais outra rã. Os excessos nos contaminam. E como temos tanta atividade para o estômago, perdemos o apetite daquilo que nos sacia, que é o pão de vida, a palavra de Deus. Os excessos roubam-nos o foco de orar. Tempo de oração não tem. Tempo de oração não, é o tempo do café. O tempo do café. Agora como já nos 50 mil aplicativos, que a gente bebe o café, entra no carro e mete o aplicativo e o aplicativo já está a orar com a gente, então a gente ficamos já, a rã diz, está resolvido. Estás em paz com Deus, cumpriste. Vamos embora. Siga, mais rãs. E assim continuamos como Marta, a referência bíblica de Marta e Maria. Era lícito que Marta quisesse apresentar uma casa limpa ao Senhor, quisesse providenciar-lhe alimento, porque era um lugar onde Jesus parava em Betania. Mas Jesus não a recrimina, simplesmente recorda-lhe: Marta, estavas ansiosa, afanada, mas a tua irmã Maria escolheu a boa parte. Cuidado com a ansiedade, cuidado com as rãs. Esau tinha tanta urgência, que era um caçador exímio, e voltou com a caça, mas tinha tanta urgência em comer. Cuidado quando a urgência supera aquilo que é definitivamente o importante. E vendeu a sua progenitura. E há pessoas que têm as prioridades invertidas. Há pessoas que sabem responder e respondem a todas as mensagens. Uma mensagem, tal, outra mensagem, mas não têm tempo para ouvir a Deus. Há pessoas que são energéticas para o trabalho, mas não têm tempo para estar com Deus, para estar com as pessoas que podem edificá-los mutuamente, para estar com a família. Há pessoas, irmão, no ministério, às vezes estamos disponíveis para todos. Porquê? Porque é social, é visível. Mas depois chegamos a casa e já não estamos disponíveis para os nossos. Cuidado. A agenda atarefada. A agenda é uma confissão silenciosa de qual é as nossas prioridades, das rãs que nos invadiram. A questão desta praga não é dizer, mas é que estas coisas são permitidas. Não é que são permitidas. A questão é que espaços é que eu tenho que foram invadidos, que pertencem a Deus, à família, ao descanso no Senhor. Terminou o tempo e ao propósito, todas as coisas me são nítidas. É necessário restaurar o tempo de oração, de palavra, de leitura. As rãs invadem todas as coisas. Os piolhos. A terra foi ferida, capítulo 8, versos 16 ao 19. Abraão feriu com o sceptro a terra, o pó. O pó que é uma coisa que a partir de nós consideramos que pisamos o pó todos
Mas o pó pega-se. Não sei se te acontece quando a gente, nomeadamente eu conduzi muitos anos por terras, por estradas de terra, sem ar-condicionado, e passava uma semana a cuspir terra. Quando passava pelo Petém, por Guatemala, e chegava depois a Belize, estava uma semana. Quando chegava de carro, aquilo era pó lima, tinha o cabelo, e naquela altura não tinha cabelos brancos como agora, tinha o cabelo bem castanho escuro, quase castanho escuro, acho que era castanho escuro. Mas chegava como se fosse o Álvaro Cunhal, todo branco. E depois a cuspir terra. Cuidado com o pó, que parece que é insignificante, mas entra por todos os lados. O pó transformou-se em pequenos insetos, e pequenos insetos há muitos. E daí, por exemplo, agora com o verão, etc., os insetos são uma chatice. As melgas, os mosquitos, enfim, tantas e tantas coisas. E enfim, os magos reconheceram que aquilo era, isto é o dedo de Deus, isto é o dedo de Deus. O que é que esta praga nos mostra? Revela-nos o poder das pequenas coisas. O Egito tinha muitos exércitos, tinha muito poder, mas não pôde contra os piolhos, não pôde de maneira nenhuma contra aquela invasão. As coisas que parecem sem importância podem ter uma importância. O pó torna-se incómodo. Aquilo que parecia não ter valor começou a afetar a toda a gente no Egito. Toda a gente. Às vezes, quando nós usamos uma palavra má, isso pode tornar-se uma grande distância entre uma pessoa e outra. Quando nós começamos uma pequena mentira. Há pessoas que dizem, chama-se, no meio cristão chama-se uma mentira piedosa. Mas eu sei que ninguém mente nesta igreja. Aqui estamos todos. Mas às vezes, noutras igrejas, outros crentes, outros cristãos. Mas uma mentira exige outra mentira. Um olhar, um pequeno olhar de cislaio assim, para um Ferrari pode-se tornar um desejo, para não dizer outra coisa. Às vezes uma ausência, devia estar, mas não estás, torna-se algo que é frio. Os homens e os animais foram atingidos por algo, a consequência sempre se espalha. Há sempre, quando nós permitimos pequenas coisas, as pequenas coisas, e às vezes dizemos, não, isto foi só decisão minha, isto não vai afetar ninguém, não. Quando há falta de incredulidade da tua parte, isso afeta a toda a gente. Afeta o teu casamento, os teus filhos, afeta-te na liderança, afeta-te na comunidade, afeta o testemunho, afeta o futuro. Nada pôde parar de reproduzir aquele sinal. Nada. Os magos tentaram e nada. A Bíblia faz referência às pequenas coisas. Em Cantares 2,15 diz, as pequenas raposinhas comem os frutos da vinha. As pequenas coisas, os pequenos erros. O pequeno, quando as coisas pequenas não são tratadas, não são adressadas, há uma grande consequência e uma grande destruição. Josué, vemos capítulo 7, quando vemos Acã contra Ai, travam a batalha, mas as coisas correm mal. Porquê? Porque Acã tomou anátema e trouxe-a para o campamento. Uma pequena coisa que se permitem. Há pessoas que já deviam estar definidas, mas no entanto conhecem a verdade, ouvem a palavra, já têm muitos anos no ministério, na igreja, mas continuam a justificar, foi uma pequena mentira, isto foi uma pequena infidelidade, isto é um pequeno ressentimento, já Deus tratará. Deus só trata quando tu expões para que Deus trate. Eu não obedeci assim, mas eu obedeci. Não há obediência parcial. Há obediência total, diligente e integral. Hábitos escondidos, pequenas concessões morais. Irmãos, vir à igreja, estar na igreja não substitui a maturidade. E em Hebreus diz que já devendo muitos ser mestres, ao causa de não exercitarem os seus sentidos, continuam a ter que ser ensinados nos rudimentos básicos da fé. E chegamos à quarta e última praga. Nesta terceira praga vemos que as pequenas concessões podem trazer consequências devastadoras. Agora a quarta já revela o resultado final. Temos identidade ou não temos identidade? Somos condicionados pelo ambiente ou nós influenciamos o ambiente? As moscas. E aqui é quando Deus começa a mostrar a diferença entre Goshén e o Egito.
diz em versos 22 do capítulo 8, naquele dia, diz comigo, naquele dia, Deus declara que naquele dia separarei a terra de Gósen, no qual o meu povo habita, diz comigo, para que nela não haja enxames. Para quê? Para que saibas que eu sou Senhor no meio desta terra. É a primeira vez no desenvolvimento destas primeiras 4 pragas que Deus faz uma distinção. Diz comigo, distinção. Temos que ser distinguidos. Temos que estar neste mundo, mas alguma coisa tem que nos distinguir, que não seja um autocolante no carro, ou um peixinho, ou a bandeira de Israel, ou a Bíblia na mão. Sem sinais exteriores, algo tem que nos distinguir. E Deus faz uma distinção. Significa, Ele estabelece uma separação. A palavra de Deus diz que Paulo fala aos Coríntios e diz, não permitis sair do meio deles. Estás com eles, mas sai do meio deles. Significa, não adoptes as suas formas de estar, não adoptes o sistema do Egito, não adoptes o sistema deste mundo. Um cristão, à partida, tem que ser contra o sistema do Egito. Estava o Egito, e no Egito estava Gósen. No Egito havia contaminação, porque as moscas falam de contaminação. As moscas falam de deterioro. As moscas falam de decomposição. As moscas falam de tudo aquilo que, ao fim e ao cabo, leva a separar-nos do amor de Cristo. Nesta 4ª praga, o Senhor está a mostrar que Ele quer um povo que esteja separado. Eclésia significa exatamente separação. Um povo, uma assembleia. Pessoas que não são distinguidas pelas suas valências, mas são distinguidas pelo amor, pela cobertura, pela graça de Deus para com eles. Não para aquilo que nós queremos ou aquilo que nós pretendemos dar-lhe a Deus, mas sim aquilo que Ele nos deu. Porque aquele povo, ainda que estivesse muito dele dividido, muito dele contaminado, muito dele, ou melhor, com prioridades invertidas, Deus deu-lhe o conforto, a cobertura, deu-lhe a provisão em Gósen. Deus faz esta distinção. Eu separarei. Deus quer separar-nos. Deus quer-nos neste mundo, mas separados deste mundo. É difícil, porque quando nós pertencemos a Cristo, então estamos santificados deles. Deus separou a terra para o seu povo habitar. Significa separação. A primeira coisa que Deus faz, diz comigo, Deus distingue. Diz comigo, distingue. Eu sou uma pessoa distinguida pelo amor de Deus para comigo, porque Ele me alcançou. Eu sou uma pessoa o qual Deus separou, porque Deus separou a terra onde o seu povo habitava. Significa, o mérito pelo qual eles não sofreram enxames de moscas foi porque Deus os separou. Deus separa-nos no meio de tanto enxame, no meio de tanto deterioro. Podemos confiar em que fomos separados por Cristo, por meio da sangue de Cristo, por meio dessa cruz do Calvário, por meio da ascensão de Cristo e por meio da ressurreição dos mortos, com o qual Ele nos irá ressurgir. O poder que levantou a Cristo da sepultura levantará-nos a nós naquele dia preparado. Amém? E esta é a tensão da nossa vida, é que ainda que estejamos no meio desta geração perversa, temos que alçar os nossos olhos aos céus e dizer, Ele é daí, do alto, vem o meu socorro, vem o meu auxílio. A minha identidade está na cruz, está em Cristo. Nada nem ninguém me pode separar do amor de Deus. Vivemos neste mundo, mas não trabalhamos para este mundo. Estudamos neste mundo, mas os estudos deste mundo não nos absorvem a pedra angular que é de Cristo em nossas vidas. Convivemos com pessoas que pensam de forma diferente, não os julgamos, mas transmitimos-lhes aquilo que há em nós. Porquê? Porque estamos separados. Paulo dizia, sai do meio destes. Em Coríntios, sai. Jesus, no capítulo 17, não orou para que os discípulos saíssem do mundo. Ao contrário, Ele orou
para que eles permanecessem no mundo. Amém? E para que eles fossem guardados. Estivessem no Goshen, guardados. Agora, irmãos, o ambiente externo às nossas vidas não pode determinar a nossa condição como filho de Deus. Amém? É possível vivermos no meio de um caos e ainda assim sentirmos-nos seguros. Ele é a nossa rocha firme. Irmãos, aqueles que foram, às vezes ainda estão em ambientes escolares, é possível viver num ambiente de pressão e, no entanto, manter-se puro, agarrado à palavra de Deus. É possível viver numa cultura de comparação e, no entanto, permanecer seguros por aquilo que Deus é para ti e aquilo que tu és para Deus. É possível passar por provas, sem abandonar a nossa identidade. A distinção tem sempre um propósito. Distinguido, diz comigo, distinguido. Distinguido, separado. Diz comigo, com um propósito. O propósito é para que toda a gente saiba que eu sou Senhor no meio desta terra. Daniel em Babilónia, mudaram-lhe o nome, mudaram-no de ambiente, quiseram mudar-lhe a alimentação, quiseram mandar-lhe a sua formação. Mas diz que Daniel propôs no seu coração não contaminar-se. Daniel em Babilónia continuou com a sua identidade definida. José no Egito, quando é levado à casa de Potifar, assediado, ele diz: faria eu este grande mal e pecaria para com Deus? Não. José escolheu. Agora a questão é, somos sal, somos luz, vamos influenciar ou vamos ser absorvidos? Quer ser influenciador ou quer ser absorvido por este mundo? Um barco vai pelo mar afora e só navega quando está. Já viste algum barco a navegar em Porto Seco? O que é que o barco necessita para mover-se? Água, não é? É como nós. Para cumprirmos o propósito de Deus, precisamos de estar aonde? A igreja no céu. A igreja arrebatada. A igreja diante do altar. Precisamos de estar neste mundo. Este mundo é o mar onde navega. A seguir há tempestades. O perigo começa com a tempestade. Quando é que começa o perigo? Num barco. Quando há tempestade? Não, quando a água entra no barco. Quando a água entra no barco. E assim somos nós, enviados ao mar, neste mundo, como um barco. Há tempestades. Agora o problema é quando a água entra. Quando as coisas entram. Jesus disse, não peço que os tires do mundo, peço que os livres do mal. Amém? Agora, quando a água entra, nós temos ferramentas poderosas em Cristo Jesus. No barco chamam-se as bombas da Chique. Há umas manuais e há umas elétricas. Ok? O que é que eles fazem? Voltam a devolver a água ao lugar a que lhe pertence. Há coisas que não nos pertencem. Vamos salpicar o pó do caminho, a água deste mundo. As rãs querem saltar. Mas nós temos de ter as ferramentas em Cristo Jesus para expeli-las de volta aonde? Ao meio ambiente que a eles lhes concerne. Mas isto pode considerar, agora não podemos permitir que no trabalho haja mentiras, que haja desonestidade, que na família haja gritos, haja manipulação, haja silêncios punitivos. Não podemos permitir-nos ser assolados, por exemplo, pelas redes sociais com comparações, com necessidade de vaidade, com necessidade de afirmação. Nos relacionamentos, não podemos estar, eu não vou dizer isto porque senão vou ofender alguém. Não, temos com convicção e com respeito apresentar a razão da nossa esperança que está escondida em Cristo Jesus. Ele é a nossa âncora, amém? E no meio das provações, não podemos permitir que a dor nos redefina como pessoa, ao contrário. Não podemos dizer, não, como todos te abandonaram. Não, ainda que todos me abandonem, ainda que pai e mãe me abandonem, o Senhor está comigo. Amém? Temos que fazer com que a nossa identidade esteja por cima da circunstância.
E saber que o propósito é alcançar as almas. O propósito é dar a conhecer que há um Deus que nos permite estar em Gosém, no meio deste Egito, e estar em Gosém. Peço aos irmãos que subam. Há que permitir que sejamos distintos, separados. Amém? Com um propósito definido. Que todos possam saber que Ele é o Senhor. Ele é quem faz a diferença nas nossas vidas. O sucesso do reino de Deus não se mede por aquilo que tu e eu possamos fazer ou conquistar. Ao contrário, o sucesso do reino de Deus mede-se por aquilo que Deus faz em nós e através de nós. Por isso devíamos perguntar-nos: quem através de mim já recebeu esperança? Quem através de mim já se aproximou de Cristo? Quem através de mim já foi fortalecido em Cristo? Quem através de mim recebeu ensinamento e discipulado de Cristo? Quem através de mim recebeu ajuda de Deus? Quem viu o amor de Deus através das minhas atitudes, através das minhas respostas? Irmãos, a luz não existe para estar escondida. O sal não existe para perder o sabor. A luz ilumina. O sal dá sabor. O sal persevera. É tempo que tu e eu possamos tomar uma decisão. Ver que fontes erradas temos nas nossas vidas. Ver quais são as prioridades que permitimos que fossem invadidas. Que pequenas concessões temos feito ao longo da vida. Não basta identificar o Nilo, não basta reconhecer Carrãs, não basta admitir que fizemos pequenas concessões. É preciso escolher entre estar em Gosém ou estar no Egito. Talvez muitas das vezes muitos de nós estejamos a dar as nossas sobras de condição, sobras de expressão. E hoje é preciso que nós realinhemos a nossa vida com Deus. Há uns que podem ter o coração dividido. Porque pode haver pessoas que queiram a presença de Deus, mas no entanto ainda querem também a aprovação do Egito, deste sistema. E Jesus não te quer partilhar com este mundo. Jesus é pleno e quer dar-te vida plena. Ele não te quer dar uma vida medíocre. Ele quer dar-te uma vida plena, abundante. Há muitos que estão em provação e às vezes a dor enfraquece a fé, é verdade. Mas eu quero recordar-te que ainda que estejas numa provação, a aliança de Deus não está a ser provada. E a aliança que Deus fez contigo por meio de Jesus Cristo continua a ser a mesma. Jamais será anulada. E é tempo que possamos declarar, ainda que eu esteja ferido, continuo a pertencer ao Senhor. Ainda que às vezes esteja dividido, continua a pertencer a Deus. Provavelmente há pessoas que se deixam absorver pelos ambientes, às vezes a linguagem, é verdade, às vezes nós metemos em certos meios e a nossa linguagem muda. A nossa atitude muda. Às vezes permitimos que os nossos valores sofram, as nossas prioridades. É tempo, voltemos a Gosém. Quero fazer-te um apelo nesta manhã e convidar-te que te coloques em pé. Este apelo não é só para aqueles que ao melhor podem estar longe do Senhor ou até ainda nem conhecer ao Senhor. É também para aqueles que estão na igreja, estão no ministério, mas muitas das vezes deixam que o Egito entre no coração. Para aqueles que às vezes permitem que as suas prioridades tenham sido perdidas. Para aqueles que às vezes permitem que no seu coração haja divisão. Talvez também para aqueles que, já devendo estar definidos, ainda não amadureceram. Para aqueles que ao melhor têm, em vez de influenciar, têm permitido ser absorvidos pela pressão. Para aqueles que ao melhor podem reconhecer que precisam recuperar a identidade. E essa identidade dar-lhes o propósito supremo de alcançar vidas. Deus confronta as tuas fontes. Deus confronta aquilo que invade as tuas prioridades. Deus confronta as concessões que foste fazendo, desprezando
as coisas que consideram insignificante. Quero convidar-te nesta manhã a que feches os teus olhos e possas repetir comigo, se tens essa convicção. Diz comigo: Senhor, eu hoje reconheço que estou entre Gosém e o Egito. Que às vezes as minhas prioridades têm-se invertido. Que às vezes procuro segurança em lugares errados. Que às vezes, Senhor, permito excessos. Que às vezes, Senhor, tolero pequenas concessões. Senhor, reconheço que muitas das vezes sou influenciado pelo ambiente que eu devo transformar. Senhor, perdoa-me. Purifica-me o coração. Quebra toda a divisão que haja no meu coração. Restaura a minha identidade. Ela está em Ti. Dá-nos, Senhor, coragem para assumir uma posição clara, para que todos saibam que Tu és Senhor na minha vida e a minha vida é Tua terra. Eu estou em Gosém. Livra-me, Senhor, da necessidade de ser aprovado. Senhor, faz de mim sal, faz de mim luz. Senhor, usa-me para o Teu propósito, para alcançar vidas, para restaurar vidas, para revelar o Teu reino. Senhor, no nome de Jesus, nesta manhã, faz a Tua obra. Espírito Santo, vem a mim, Senhor, vem a mim, toma o controle, Senhor. Toma o controle, Senhor. Eu declaro-me protegido por Ti. Estou em Gosém, Senhor. Em Ti, terra firme, rocha absoluta. Pai, no Espírito Santo, no nome de Jesus, faz a obra em cada vida, Senhor. Afirma identidades, restaura tudo aquilo que o diabo tem vindo a minar, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, repreendemos a Satanás, proclamamos o Teu reino, o Teu senhorio, a Tua majestade. Pai, no nome de Jesus, que Egito saia fora dos nossos corações, Senhor, e no nome de Jesus, que sejamos influenciadores, transformadores, pelo poder que há em Ti, pela Tua sangue que nos justificou, pela Tua sangue que nos redimiu. Isso te peço no nome de Jesus Cristo. Amém.